Direito Penal 4, professor José Newton de Faria, Centro de Estudos Superiores, aprendiz. Dando continuidade ao estudo dos crimes contra a dignidade sexual, hoje vamos concluir aí o referido título. Então vamos lá, na aula passada nós estudamos aí até o artigo 230, que fala do rufianismo, e vimos aí que o tráfico internacional de pessoa para o fim de exploração, ele foi revogado aí pela Lei 13.344 de 2016, que foi a tipicidade dos referidos tipos penais foi deslocada pelo artigo 149-A do Código Penal Brasileiro, lá nos crimes contra a liberdade pessoal, que os senhores já tiveram contato. Agora faltou ver aí o crime de promoção de migração ilegal. Primeiro a gente tem que entender o que é migração. Então, migração aí e promoção de migração é promover, é fazer, é viabilizar o deslocamento de pessoas de um país para outro, do Brasil para fora ou do exterior para o Brasil. Então, migração é exatamente isso. Ela tem tanto daqui para fora quanto de fora para cá. Então, vem lá. Promover. Então, promover é fazer acontecer a mobilização de pessoas de um país para outro, por qualquer meio. Aí o meio pode ser através de deslocamento de terra, ar, mar, qualquer meio de transporte aí, com o fim de obter vantagem econômica. Então é aqui interessante, desde o início, já grifar isso aí, com o fim de obter vantagem econômica. Isso aqui nada mais é do que efetivamente negociar, tirar lucro aí da migração das pessoas, fim de obter vantagem econômica. Então grifa aí, isso é o fim especial de agir, o elemento subjetivo do injusto. Então aí, fim especial de agir. Lá na teoria causalista seria o dolo específico. Então isso aqui necessariamente tem que ficar demonstrado nos autos, tá? A entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Aqui ele fala entrada ilegal. Então ilegal é contrariando as normas que regulam aí a entrada do estrangeiro no Brasil ou a entrada do brasileiro no exterior. Então, se essa entrada for legal, se ela observar os ditames aí colocados pelas normas, pelo Estatuto do Estrangeiro, não vai efetivamente caracterizar a infração penal. O fato vai ser atípico. Aqui a entrada, o ingresso ou a saída, ela tem que violar aí as normas que regulam isso, ou seja, ela tem que estar aqui, a entrada tem que ser ilegal, contra o ordenamento jurídico. Bem, trata-se de um crime doloso, tá? O crime é de dolo, tá? Então aqui é inadmissível a modalidade culposa. Então aqui o crime é de ação penal pública incondicionada, ou seja, já foi falado que todos os crimes contra a dignidade sexual, eles são de ação penal pública incondicionada. Aqui a pena que reclusão de 2 a 5 anos e multa. Isso aqui trata de um crime, é simples, porque o bem jurídico protegido é um só aqui. Qual que é? A questão da dignidade sexual, como o tipo penal ele está inserido aqui dentro dos crimes contra a dignidade sexual, o cunho aqui tem que ser direto ou indiretamente relacionado à exploração sexual de pessoas. Então a interpretação que deve ser dada é essa. É um crime simples porque é um bem jurídico. É um crime comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. E aqui é um crime de mera conduta ou de simples atividade. O que é um crime de mera conduta ou de simples atividade? Ou seja, o crime ele se consuma com a prática da conduta.
independente do agente alcançar aí a sua finalidade especial lá, que é aí obter vantagem econômica. Independente do agente receber a vantagem econômica, ele vai praticar a infração penal descrita no artigo 232-A, que é a promoção de migração ilegal, tá certo? Então aí é necessário ficar presente isso aí. É um crime de forma livre. O próprio tipo penal aí fala por qualquer meio. Então o cidadão pode praticar o crime por qualquer forma, qualquer meio, desde que venha aí alcançar o seu desiderato, desde que venha praticar a conduta dirigida aí à migração das pessoas. E vem lá, é um crime via de regra de ação, e aí o crime de ação é chamado de crime comissivo. Então a gente pratica uma ação. Qual que é essa ação? É promover, buscar aí efetivar a mudança das pessoas de um país para o outro, deslocamento das pessoas de um país por outro. É um crime aí vago, porque atinge toda a sociedade, toda a coletividade. É instantâneo porque ele alcança aí a sua consumação em um determinado momento, qual seja a prática da conduta. É um crime unissubjetivo, que é chamado também de unilateral ou de concurso eventual. Nesse caso aqui é unissubjetivo porque pode ser praticado por uma única pessoa. Se duas ou mais pessoas praticarem a infração penal, vai ter que fazer remissão lá ao artigo 29 do Código Penal, porque ele é um crime de concurso de pessoas eventual. É um crime plurissubsistente. Por que é um crime subsistente? Porque a conduta ela pode ser fracionada. Se a conduta pode ser fracionada, há a possibilidade do crime tentado. O objeto material aqui é a pessoa ou o grupo de pessoas sobre o qual recai aí a conduta do agente de promover a migração. Aquela pessoa que vai ser transportada, que vai ser enviada do Brasil para o exterior ou vai ser trazida do exterior para o Brasil, ou seja, é aquele que vai morar aí, que vai mudar a sua moradia, tá? Então vem aqui, ó, ilegal de estrangeiro para o território nacional ou de brasileiro para o país estrangeiro, tá certo? Então isso aí a gente tem que chamar a atenção. Elemento normativo do tipo aí, vocês têm aí a vantagem econômica. O que é vantagem econômica? Qualquer coisa que tenha valor pecuniário, valor de venda. Então aqui quando ele fala em vantagem econômica, ela tem que ter valor venal aí. O elemento subjetivo do tipo, a gente já falou que é o dolo, ele não admite a modalidade culposa. E a ação penal, como já dizemos também em várias oportunidades, a ação penal ela é pública incondicionada. O crime aqui é de médio potencial ofensivo e ele não admite aí a incidência dos institutos da Lei 9.099, juizado especial, qual seja o artigo 76 e a 89 lá, que é a transação penal e a suspensão condicional. E por que ele não admite? Porque a pena mínima aqui é 2 anos, de 2 a 5 anos de reclusão. E como aqui tem a questão da obter vantagem econômica, aí vem a multa também. Então nós temos a pena de multa aí. Então aí essa circunstância aí, o artigo 115 da Lei 3.445, que é o Estatuto do Estrangeiro, lá substitui o Estatuto do Estrangeiro, a Lei de Imigração, ela criou aí o artigo 232-A do Código Penal. Aí no parágrafo 1º, ele traz aí os crimes equiparados. Quais são os crimes equiparados? Ele na mesma pena incorre quem? Promover por qualquer meio. A leitura é a mesma do caput.
com o fim de obter vantagem econômica, então a vantagem pecuniária, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Então essa é a promoção aí do estrangeiro, a saída do estrangeiro do território brasileiro. Aí o parágrafo 2º, ele traz a causa de aumento de pena. Só para lembrar, a dosimetria da pena, artigo 69, a causa de aumento de pena é a última etapa. A gente tem lá a pena base, depois as circunstâncias atenuantes e agravantes e por último aí as causas de diminuição e aumento. A pena é aumentada de 1/3 a 1/6, de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com violência. Violência é a violência física, é o contato corporal, ou seja, é a agressão, ou a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Então aqui, condição desumana e degradante, vem a questão do transporte, vem a questão aí do deslocamento, vem a questão de confinar as pessoas dentro de veículos, dentro de barcos e outras circunstâncias que venham a atentar contra a saúde das pessoas aí, contra a sua própria dignidade aí. Então, contra a condição desumana ou degradante. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. O que são crimes conexos? São todos aqueles crimes que efetivamente vêm dar suporte a essa infração penal. Há exemplo, a falsificação documental, com a retirada de passaporte, com aí violação das normas, ou seja, com a falsidade ideológica ou com a falsidade documental, artigo 296, 297, 298, 299 lá do Código Penal brasileiro. Então aqui, se houver para a prática de crimes conexos, esses crimes vão efetivamente aí também ser apenados, eles não vão ser absolvidos, como fala lá a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, tá? Da absorção. Bacana? Então aqui a questão da responsabilização vai incidir sobre o crime meio e sobre o crime fim aí do 232A do Código Penal. O próximo capítulo que nós vamos enfrentar aí é o capítulo 6 do ultraje público ao pudor. São 2 crimes aí, o crime de ato obsceno, artigo 233, e o crime de escrito ou objeto obsceno. O ato, tanto um quanto o outro, são crimes em desuso, já deveriam ter sido revogados aí pelo legislador. Isso é o que prega a maioria da doutrina. Então, por que esses crimes aí já deveriam ter sido revogados? Porque eles estão em desuso. Por exemplo, aí, o artigo do 234, a comercialização de material pornográfico, de revista pornográfica. Esses crimes aí, a comercialização ela é feita em bancas de jornais. Então aí a gente tem que entender essa circunstância e de qualquer forma trazer aí a manifestação da doutrina e da jurisprudência em relação a isso. A doutrina é enfática em falar que esses crimes, eles já deveriam ter sido revogados. Já a jurisprudência fala que deve incidir o princípio da adequação social, ou seja, em algum momento os costumes eles vão evoluindo, eles vão sendo permitidos condutas que não eram antes. Então, nessa circunstância aí, o crime de ato obsceno, ele vem aí. O capítulo 6 tem como rubrica lá do ultraje público ao pudor. O que é pudor? Pudor é aquele sentimento social de vergonha. A pessoa olha para uma determinada situação e sente vergonha, e sente aí, coagida psicologicamente. Ou seja, uma dessas
questões, elas devem estar necessariamente ligadas aí ao ato obsceno, ou seja, à sexualidade. Então, nessa circunstância aí, a gente tem que entender isso. Por exemplo, as pessoas quando enxergam alguma pessoa pelada, uma pessoa nua, uma pessoa expondo aí as partes íntimas do corpo, a maioria, uma grande parcela da sociedade se sente aí acuada, vexada psicologicamente. É o exemplo que a gente tem aí. Então, o artigo 233 vem do Código Penal. Praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ao público ou exposto ao público, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Primeira colocação, os crimes aqui são de menor potencial ofensivo, tá? Por que são de menor potencial ofensivo? Porque a pena deles é menor do que 2 anos. Se é menor do que 2 anos, a ação penal pública condicionada admite aí a incidência lá da transação penal do artigo 76 da Lei 9.099, bem como aí da suspensão condicional do processo. O que é ato obsceno? Vamos para o exemplo. O ato obsceno seria um ato praticado por uma pessoa, a parte exibir as partes íntimas, dando cunho sexual, se masturbando em público ou em local que é aberto ou exposto ao público. Outra situação que a gente tem que chamar a atenção, é imprescindível esse entendimento. Qual que é o entendimento que é imprescindível? O local tem que ser um lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Se for propriedade particular, que não seja aberta ou exposta ao público, não vai configurar o crime aí do artigo 233 do Código Penal Brasileiro. Dá um exemplo prático disso aí. Chamava-se de chispada, as pessoas passarem correndo nuas, tirava a roupa e passava correndo. Tem uma questão que é colocada pela doutrina e pela jurisprudência, é o seguinte, a questão aí de movimento social de reivindicação. A gente vai ver lá que isso aí é liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão? A gente vê as questões pelo mundo, exemplificando. As mulheres, muitas vezes, em algumas das reivindicações dos movimentos feministas, elas tiram a parte de cima ou seja, expõem os seios, tiram aí a parte, ficam nus da cintura para cima. Então, apesar do seio feminino ter uma conotação sexual, isso não configura infração penal, mesmo porque nesse momento ela está fazendo uma reivindicação social. E se ela está fazendo uma reivindicação, o cunho não é aí de afrontar o pudor, o cunho é de demonstrar uma reivindicação, de constituir um elemento de reforço para a reivindicação. Então aqui a gente tem que ver que essa circunstância não vai. Tem uma jurisprudência que eu selecionei aqui do Supremo Tribunal Federal, ele vem lá e fala: liberdade de expressão, fato atípico, ato obsceno, 233 do Código Penal, simulação de masturbação e exibição das nádegas após o término de peça teatral em relação às vaias do público. Então vejam bem, nesse episódio houve a denúncia, houve aí o processo chegou até o Supremo Tribunal Federal, uma das corpos para trancação penal, e foi trancada a ação penal. Qual que foi o enredo que aconteceu? Foi feita uma peça teatral e nessa peça teatral a plateia vaiou aí os atores, vaiou aqueles que apresentavam a peça teatral. E eles, como uma forma de protesto para a vaia, como uma forma de resposta ao público, eles tiraram aí as roupas, mostraram as nádegas para o público e fizeram aí o sinal de masturbação, ou seja, imitaram uma situação de masturbação.
nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ali era a liberdade de expressão, era de cunho artístico, era uma reação ali dos atores em relação àquela postura do público, tá certo? Então não configurou. Outra circunstância que a gente tem que chamar a atenção aqui são a exposição ao público. Já falei que não é possível considerar a infração penal se for em propriedade privada, que não tem acesso da visão pública, tá certo? Então é necessário saber dessa circunstância. Outra questão, se aqui o ato for dirigido aí à questão da criança e do adolescente, vai ser enquadrado lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 241, o seguinte, princípio da especialidade. Outra situação também que costuma ser questionada é a questão do beijo em local público, como diz Damásio, evangelista de Jesus, beijo lascivo. O que é o beijo lascivo? Então, aquele beijo que vem a afrontar as pessoas, que vem a trazer constrangimento, uma coação psicológica às pessoas pela forma como o beijo vem sendo dado. Então aqui o exagero desmedido de beijos voluptuosos em determinados locais públicos pode, excepcionalmente, configurar aí a questão do artigo 233. Então aqui, sexualidade, aqui você tem um sentimento, o aspecto interno e o aspecto externo. Trata-se de um crime de mera conduta ou simples atividade, ou seja, basta a gente praticar o ato obsceno que vai estar consumado aí. Lugar público, aberto ao público ou exposto ao público. Isso aí são elementos normativos do tipo penal. Aqui a gente tem que ver que isso aí basta que tenha-se a possibilidade de ver, porque é um crime de mera conduta ou simples atividade. Bacana? Então terminamos o módulo 1 e vamos aí para o módulo 2.